E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai chegar agora nos finalmente, vamos finalmente poder ter uma sugestão mais relevante para aplicação aí, para vocês poderem de alguma maneira ter um guia para começar, ou quem já está investindo aí algum tempo poder dar uma revisada se as coisas estão como vocês gostariam, né? E se vai fazer sentido para vocês fazer algum tipo de ajuste. Mas a ideia então desse módulo, dessa aula final aqui, é basicamente tentar incutir o conceito de que a ideia de fazer o dinheiro trabalhar para a gente é uma coisa que é muito importante, faz todo sentido e que depende de uma construção de um portfólio, tá? De a gente ter o dinheiro distribuído em ativos que possam de alguma forma estar fazendo para nós o serviço de juntar dinheiro no longo prazo e eventualmente fazer isso virar renda. Uh, Bom, para retomar um pouco dos conceitos das últimas aulas, né? Então a gente tem a lembrança de que é importante investir o mais cedo possível, né? Construindo um portfólio consistente e seguro. Num primeiro momento, não importa qual vai ser esse portfólio, só que tem que ser começado, né, o processo de guardar o dinheiro. E aí, gradativamente, a gente pode aplicar alguns conceitos que a gente vê aqui para poder ter uma rentabilidade maior e um ganho, assim, né, que vá ser mais interessante sem perder a confiança de que o dinheiro não vai desaparecer, né? Então, para começar, vamos falar então do conceito de portfólio, o que é um portfólio e como é que a gente faz para compreender, né, essa distribuição. Bom, o que é um portfólio de investimentos? Basicamente, falar de portfólio é falar de uma série de ativos de tipos diferentes, né, que possam estar concentrados, que a gente coloque nosso dinheiro nessa distribuição para poder garantir que quando as coisas variam, elas variem de uma forma que impacte menos o nosso resultado e que a gente sempre tenha algum ganho, ainda que esse ganho não seja o melhor possível. Então, como é que isso funciona? Eu botei aqui de exemplo para vocês alguns tipos de portfólio sem necessariamente descrever os ativos, mas é para vocês terem esse conceito primeiro na cabeça e depois a gente vai falar sobre os tipos. Então, assim, por exemplo, um portfólio A poderia ter 60% do ativo X, né? 35% do ativo, do tipo de ativo Y e 5% do ativo Z, né? E assim vai haver variações. E essas variações elas vão depender de uma série de fatores que a gente vai conversar aqui, né? Mas em resumo, os ativos eles são basicamente títulos de tesouro, né, do governo, ações, moedas, commodities, né? E não importa qual é a forma de operacionalizar, né? Porque esses ativos eles podem ser comprados de uma forma pura, né? Eu vou lá e vou comprar uma ação, eu vou comprar o dólar, né? Vou ter na minha gaveta, não sei. Ou eu posso comprar fundos que sejam focados em operar com esse tipo de ativo, enfim, isso aqui são coisas que podem ser relativizadas. O que importa é que proporcionalmente exista uma distribuição do dinheiro que a gente tem em alguns tipos de ativos para garantir um crescimento com segurança. Por quê? Né? Aí eu achei muito interessante trazer para vocês uma espécie de uma planilha que na verdade está desenhada de uma forma um pouco diferente aqui, mas é um conceito do crescimento da variação dos ativos ao longo do tempo, né? Como é que faz para a gente poder de alguma maneira manter um ganho se eles oscilam? Então aqui, por exemplo, né? Aqui tem um monte de ativos diferentes, são mais ou menos uns 10 ativos, aí os 10 ativos que performaram melhor, né, ao longo de alguns anos aqui. Só que como vocês podem perceber, vou pegar um aqui, destacar de exemplo para vocês perceberem. Então assim, isso aqui seria a Bolsa Americana, né, que seria a soma das principais ações da Bolsa Americana. Ela se comportou ao longo dos anos de uma forma bem distinta. Então em alguns momentos ela era a quinta colocada, né, em alguns momentos até ela deu negativo, como vocês podem ver ali em 2008, para quem já ouviu falar ou nunca ouviu falar da questão do crash de 2008, do mercado imobiliário, né, foi bem complexo, deu uma queda bem grande nos Estados Unidos. Em compensação, vocês podem perceber que se a gente for somar todos os anos, ela vai ser positiva, né, a rentabilidade. Mas o interessante é perceber que existe uma necessidade de alocar vamos dizer assim, se a gente tivesse em bolsa americana desde 2004, provavelmente nós teríamos que ter mais ou menos dinheiro ao longo dos anos e a gente precisaria fazer esse ajuste para ganhar ou perder, né? Ganhar mais ou perder o menor dinheiro possível, o mínimo possível. E aí vocês podem perceber que ela chega a ser primeiro lugar e mais recentemente ela está um pouco defasada em relação a outros tipos de ativo. Então o segredo é justamente entender que existe uma dinâmica para cada tipo de ativo. Os ativos eles vão estar sempre variando com as suas
peculiaridades, né? E a gente precisa ter um combo, uma combinação deles com valores de dinheiro diferente colocado para que no final, somando as rentabilidades deles, a gente tenha uma rentabilidade mais interessante do que a rentabilidade da renda fixa pura, né? Por exemplo, aqui, dei um zoom mais perto para ver os 5 primeiros, só para a gente analisar, olha só. Por exemplo, lá em 2018, commodities, né, e aqui entra várias coisas, pode ser petróleo, pode ser ouro, enfim, teve um ganho de 22%. Já no ano anterior nem enxerga, não aparece commodities nas 5 primeiras, né? Isso é uma coisa super comum, então eu acho que fica bem desenhado, assim, fica claro para vocês a importância, se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor nesses dados, vocês podem pausar o vídeo, dar uma olhadinha e ver como é que funciona, mas assim, são só é só um cheirinho para a gente entender como é que funciona o mercado de maneira global e poder tomar nossas decisões agora, entender a importância de tomar as decisões agora, baseado em informação concreta, né? E como é que eu vou saber então, afinal de contas, tem tanto tipo de ativo, como é que eu vou saber quais são os tipos de ativo, quanto que eu preciso de cada um, quando que eu compro, quando que eu vendo? Na verdade, isso é um aprendizado contínuo, a gente vai estar sempre analisando isso, ou vocês vão ter alguém que vai estar fazendo isso para vocês, mas o importante é saber que naquele momento vocês preferem estar mais alocados para um lado ou para um outro, né? E aí ajustar as quantidades de acordo com, pode ser até uma decisão pessoal, um feeling, não precisa ser necessariamente algo técnico, e vocês vão entender isso mais para frente. Mas para isso a gente precisa entender sobre os métodos de avaliação de ativos, né, e portfólios. Então eu vou passar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem como é que normalmente se faz algumas coisas. Então assim, dentre uma série de métodos de avaliações, né, de ativos e portfólios, eu separei 3 só para dar uma demonstração para vocês. 2 deles são mais focados nos ativos e um deles é mais falando do todo, né? Mas existem vários outros, eu quis deixar 3 pontinhos ali para vocês lembrarem que existem muitas outras formas e métodos e ideias a respeito de como avaliar, né, os negócios, mas é legal vocês terem uma primeira informação, né, à disposição para depois poder ir mais além se quiser. Então, de maneira resumida, como a gente falou lá nos outros módulos, uma ação ela representa algum valor, né, ela tem uma relação de valor com uma empresa. Então, claro que é uma parte desse valor porque ela não é a empresa inteira, mas a soma de todas as ações teria um valor que vai ter que se aproximar, né, do valor dessa empresa no limite, assim, no longo prazo. Quando a gente fala de valor, a gente tem que falar de value investing, né, que seria o investimento por valor, né, fazendo uma tradução livre aqui, que é um dos métodos mais clássicos de avaliação de ativos. Nele se assume o seguinte: se uma ação é a representação do capital da empresa, veja, saliento bem a palavra capital, que ela representa o dinheiro que a empresa tem, né? Então, isso é uma assunção, é uma determinação arbitrária, né? Ela não necessariamente representa o capital, mas se fosse a representação do capital, e se é possível estimar um valor para essa empresa, né? É possível se calcular o valor que essa empresa mereceria ter neste momento, baseada em alguns dados, né? Então, o preço de uma ação vai convergir para o valor da empresa, né? Convergir vai em direção vai chegar perto do valor da empresa. Claro, com uma fração cabível ao que a ação representa do todo, né? Então, teoricamente, a ação com um valor de mercado hoje vai tender ao valor intrínseco, seja ele para cima ou para baixo, positivo ou negativo, né? Em relação ao valor de mercado. Uma ação que custa R$100 e um valor intrínseco calculado, distribuído pelo número de ações for 50, então a tendência é que a ação caia. Se for de 200, a tendência é que a ação suba, mas isso é uma suposição, certo? Então, o valor intrínseco da empresa, normalmente, também existem algumas formas de cálculo, né, mas normalmente ele se depara com os bens e direitos, né, recebíveis, né, que uma empresa tem, menos as despesas e dívidas. Então, uma espécie de um cálculo de valor. Existem algumas variáveis, né, patrimônio líquido, fluxo de caixa descontado, formas de calcular esse valor, né, existem várias, vai ser muito dependente da percepção de quem está fazendo essa análise, né, para se determinar o valor, e a partir da determinação desse valor se compara com o preço da ação para determinar compra ou não compra. Então, basicamente, esse é o value investing, é saber se o valor da empresa está defasado, né? Se ainda tem uma possibilidade de ganho concreta, né? Ainda que não se saiba exatamente quando isso vai acontecer. Alguns cuidados importantes. Então, assim, valor intrínseco é uma hipótese, não significa necessariamente que aquele cálculo vá ser algo que vai acontecer, né? Então é uma estimativa baseada em alguma coisa. Aspectos de interação social do mercado, né?
ou seja, interesse de pessoas nas empresas, a compra e venda contínua, até às vezes algumas estratégias de aposta contrária àquela empresa, né? Nada disso está estimado no valor intrínseco. O valor intrínseco ele é fundamentalmente focado nos números da empresa, né? Então a gente não analisa o mercado em relação àquele ativo. E como eu já falei, existem diferentes formas de estimar o valor intrínseco. Então nunca duas pessoas, né? Nunca não digo, mas assim, é difícil que duas pessoas tenham o mesmo resultado, elas vão podem interpretar de formas completamente diferentes e dar valores completamente diferentes para aquele ativo. Então, eu vou usar as palavras da pessoa que inventou, né, o método para mostrar para vocês como é complicado a gente confiar 100% em qualquer método. Alguém perguntou alguma vez para Benjamin Graham, que é o inventor, né, do Value Investing, por que o preço e o valor intrínseco convergem, por que chega perto? Daí a resposta dele foi algo como, eu não sei explicar porquê, simplesmente é assim, tenho observado esse comportamento por vários anos, extremamente científico, só que não, né? Então são coisas que não se tem como ter convicção. E uma outra muito interessante, como se estima o valor intrínseco de uma empresa, Sr. Graham? Olha, é uma combinação de fórmulas precisas e suposições imprecisas, pode ser usada para estabelecer ou justificar qualquer valor desejado, por mais alto que seja. Ou seja, eu vou inventar quanto eu acho que uma empresa deve valer e vou conseguir calcular isso. Então, é por isso que é muito importante entender. Serve de guia, mas não é preto no branco, não é matemática, né? Isso aqui tem matemática envolvida, mas leva para outras definições e outros aspectos que não só dependem de um cálculo para se saber se aquilo vai realmente acontecer. Beleza, então a gente tem mais fechado esse aspecto, falando ainda de valor, a gente tem mais uma forma de fazer avaliação de valor, que é o Growth Investing, né? Ele fala sobre, vamos dizer, o investimento sobre o aspecto de crescimento da empresa, né? Então o valor da empresa vai variar ao longo do tempo, essa é a primeira premissa. Algumas empresas oferecem alguma certeza ou confiança a respeito da capacidade de crescimento, e aqui entram vários aspectos da estrutura da empresa, então seria necessário conhecer uma empresa, o que está acontecendo lá dentro para poder determinar alguma coisa, né? Isso aí depende do quanto uma empresa é transparente, né? E não avaliar o potencial de crescimento de uma empresa vai levar a conclusões precipitadas de valor. E isso parece meio óbvio, né? Hoje, mas em algum momento, quando for analisar a análise de valor, isso é totalmente desprezado, né? Então, qual que é a premissa de novo? A gente imagina que uma empresa vai ter um valor X e conforme o tempo for passando ela vai crescer. Se ela não for dessa forma, não vale a pena a gente comprá-la, né? Então, seria pela linha de investir em empresas que têm potencial de crescimento, né? Para fazer isso, o Philip Fisher, que foi um dos criadores, se não o criador desse método, né, ele determinou que seria importante se avaliar algumas vantagens competitivas de longo prazo dessas empresas. E para isso ele criou uma série de perguntas e conceitos que deveriam ser investigados, né, como uma espécie de um guia. Eu não vou colocar tudo aqui para vocês, mas eu trouxe algumas das perguntas ou algumas das linhas que ele trabalha para tentar identificar se aquela empresa tem potencial de crescimento, né? Então, por exemplo, se aquela empresa tem uma equipe de vendas maior que as concorrentes, ela vai estar vendendo mais, ela tem potencial de crescer mais, hipoteticamente, né? Se a empresa tem um bom clima de trabalho, as pessoas gostam de estar lá, as pessoas querem ficar lá, não querem sair da empresa, né? Não vai ter que estar sempre trocando as pessoas, então isso é uma coisa positiva, também tende a crescer. Um setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento, ele é adequado no sentido de que essa empresa é uma empresa que está sempre buscando inovação, que está sempre criando coisas novas, ela precisa muito disso, ela não precisa, é suficientemente proporcional às necessidades da empresa ou não? Né? As margens de lucro, elas estão satisfatórias, elas têm algum tipo de possibilidade de crescer? Como é que está isso, né? E finalmente, se a empresa tem bons administradores nos aspectos gerenciais, concretos, e nos aspectos filosóficos. São pessoas de bem, que buscam fazer o melhor possível, são pessoas que querem roubar e botar o dinheiro no bolso, enfim. Então essas são algumas das formas de identificar se uma empresa teria condições de crescer no longo prazo, né? Segundo o Philip Fisher determina. E finalmente, encerramos essa parte, e finalmente a gente vai para a análise de portfólio, uma coisa um pouco mais global. Por quê? Estimativas de valor, elas tendem a reduzir, né, a complexidade do mundo, então não necessariamente aquelas estimativas elas vão ser estimativas concretas, ou elas não vão ser calculáveis, né, como é o caso das análises de crescimento, ou elas vão ser cálculos que não necessariamente têm incluído neles todas as variáveis possíveis e necessárias para se estimar com uma
um percentual de certeza absoluto. Outra coisa, resultados passados não garantem resultados futuros, sejam eles bons ou ruins. O que isso quer dizer? Se a gente for fazer uma análise gráfica, por exemplo, né, se a gente for analisar o histórico de uma empresa ou até mesmo uma análise fundamentalista baseada nos dados históricos de uma empresa, isso não significa que amanhã ou depois ela não vai ter algum tipo de reviravolta. Se vocês lembrarem, como exemplo, lá na segunda aula tinha uma demonstração do gráfico da Magazine Luiza. Ela começou a ter um crescimento considerável a partir de 2017, mas de 2011 até 2017 ela tinha uma linearidade. Se nós fôssemos interpretar aqueles dados lineares, a perspectiva de crescimento, por exemplo, da Magazine Luiza não seria exponencial como foi, né? Então, não dá para a gente interpretar que o valor justo da empresa vai ser sempre um número e também não é possível a gente estimar o quanto ela vai crescer baseado nas expectativas. Então, ao invés de a gente tentar ficar prevendo o futuro, o ideal é a gente tentar se preparar para qualquer coisa imprevisível que venha a acontecer, seja ela boa ou ruim, né? E aqui cabe um gráfico bem interessante que é o que a gente, mais ou menos o que eu falei da Magazine Luiza agora, mas por negativo, né? Que é o seguinte, a gente tem um crescimento consistente e de repente acontece uma surpresa. Que tipo de situação é essa, né? Isso aqui são os tais dos cisnes negros de Nassim Taleb, para quem conhece, né? Quem não conhece, de forma resumida, seriam os eventos não previsíveis que vão acontecer de uma forma irrefutável, né? Para quem quiser ler esse livro, é um livro muito interessante. O cisne negro aqui, na verdade, é uma hipótese que há muitos anos atrás as pessoas imaginavam que não existiam cisnes negros, né? Porque nunca tinham visto um cisne negro, até que alguém achou um cisne negro. Então é nesse sentido, né? A brincadeira. Isso são eventos bem fáceis de a gente identificar. Quem não é da época, né? Mas eu era bem jovenzinho, eu vi no colégio, na TV do colégio, quando aconteceu, por exemplo, a queda das torres dos Estados Unidos, do World Trade Center, né? Que são as torres gêmeas. Isso aí era um fato totalmente inesperado que aconteceu e de repente aconteceu. E ninguém estaria preparado para isso. Mas nos investimentos a gente consegue minimizar impactos como esse, né? Então, ao invés da gente se desesperar, né? Ah, meu Deus, então quer dizer que eu não tenho como prever nada nunca, eu não posso botar dinheiro em ativo ou de renda variável jamais. Calma, não é isso. É que a gente precisa interpretar as coisas, né? E a gente precisa investir construindo um portfólio consistente e seguro. E a segurança que significa estar preparado para quando acontecer uma eventualidade como essa, né? E aí a gente precisa construir um portfólio com ativos usando um pouquinho de economês, de covariância ou correlação inversamente proporcional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter ativos de diferentes tipos dentro do nosso portfólio com diferentes pesos, né? E a estratégia, a Barbell Strategy, que é do Nassim Taleb, né, que foi o cara que construiu esse conceito, seria, aportuguesando uma coisa como a estratégia bipolar, ela demonstra um conceito de fazer uma divisão, vamos dizer assim, em ativos de baixíssimo risco e pouca rentabilidade e altíssimo risco e altíssima rentabilidade. Então, uma forma, né, o exemplo que a gente poderia usar aqui, claro que nós temos alguns desdobramentos ainda além disso, mas isso aqui seria uma estratégia, é fazer o seguinte, pega 80% do valor financeiro que você tem e coloca numa coisa extremamente segura, por exemplo, poupança. Não recomendo, mas assim, só para dar o exemplo, né? 80%, pode ser uma coisa melhor que poupança. E os outros 20%, você pode colocar numa coisa extremamente absurda. Então hoje, para quem não entende muito bem, poderia ser Bitcoin, ou poderia ser urânio, que é uma coisa que é uma tendência de momento de imaginar que seja uma commodity do futuro que vai ter um alto grau de rentabilidade. Ou ações, né? Uma ação de uma empresa extremamente jovem com alto potencial. Nubank, enfim, a Melius, que é uma empresa nova na bolsa. O que tu faz quando tu consegue reduzir essa quantia colocada, né? Então, por exemplo, se eu tinha 10 mil reais e botei 2 mil em qualquer coisa, né, arriscada, e eu perder esses 2 mil, eu ainda tenho meus 8 mil aqui na mão. Então eu continuo com uma certa consistência a respeito do meu patrimônio. Meu patrimônio não foi totalmente perdido, eu reduzo bastante o risco. É claro que a gente não quer que aconteça a perda desses 2 mil, né? Então, na verdade, tem alguns passos a mais do que isso, mas essa aqui é a premissa da estratégia, né, da Barbell Strategy, ou dessa estratégia bipolar, né? E então, olhando para tudo isso, né, qual que é o método certo? O que eu vou fazer? Qual é a melhor maneira que eu posso fazer para investir? Na verdade,
todos esses métodos, especialmente os de cálculos, vamos dizer assim, ou de interpretações de empresas, eles são ferramentas. A gente já falou isso lá no segundo módulo, que análise fundamentalista, né, e técnicas são ferramentas que ajudam, mas nada disso vai te garantir 100% de sucesso. Então, a gente precisa estar atento, porque na verdade nós vamos ter ganhos relevantes e perdas ao longo do caminho, e a gente precisa minimizar ao máximo as perdas. Então, como é que a gente faz? Vamos combinar os métodos. Infelizmente ou felizmente, ações não são empresas. A gente não consegue que seja uma relação direta do tipo, se a empresa vale R$1.000 e eu tenho 1.000 ações no mundo, eu tenho uma ação, ela é R$1. Não é assim que funciona, né? Mas elas guardam uma relação muito forte. É muito pouco provável que se uma empresa vale R$1.000, a minha ação vai valer R$5, né? Ou vai valer R$1.000 a ação. Então, vai existir um intervalo por onde o valor vai navegar com alguma confiança, né? E a gente pode usar isso para ter uma ideia de se está bom ou se está ruim fazer alguma coisa naquele momento. O valor da empresa, então, vai servir como uma referência, vai nos ajudar a tomar decisão. E o foco, no final das contas, é evitar as perdas e não ficar determinando se aquela ação, por exemplo, está no valor correto ou não correto, né? Então a gente precisa montar uma outra estrutura. Tá, vamos embora? Vamos partir, né? Vamos começar a investir? Calma. Antes da gente começar, tem mais um ponto importante que também vai impactar na forma de montar um portfólio, que a gente precisa dar uma destacada antes de começar. Então, assim, perfil do investidor, quem sou eu, né? O que eu quero? E alguns exemplos para vocês entenderem. Então, basicamente, para definir um perfil, né, e objetivos do investidor, a gente precisa olhar para duas coisas. O estágio de vida do investidor, né, que momento a pessoa está vivendo, é um jovem que está morando em casa com os pais, é uma pessoa que está estudando ou que já está trabalhando e está morando sozinha, divide contas, não divide, já está aposentado, não tem que criar filho mais, não precisa gastar com os filhos, enfim. E por outro lado, a tolerância a risco. E aqui é muito importante destacar uma abertura. Tolerância ao risco significa duas coisas. Em primeiro lugar, a disposição, que é mais fácil, normalmente a gente pensa nisso, né? A disposição de arriscar, ou seja, não tenho medo, eu gosto de fazer coisas diferentes. Assim como uma pessoa, por exemplo, gosta de pular de bungee jump ou de paraquedas, e uma pessoa não, eu gosto de, no máximo, ir ali num tobogã, né? Enfim, o grau de disposição que a pessoa tem a algo arriscado. E a outra é uma questão muito, vamos dizer assim, desprezada por quem especialmente por quem tem uma alta disposição, que é perceber a capacidade de fazer aquilo. Então, assim, como eu comentei, se eu tenho R$1.000 na minha mão agora e eu tenho 10 mil guardado, se eu pegar esses R$1.000 para comprar sei lá, qualquer coisa, ir no mercado 2 vezes no mês, né, é uma situação, ou para doar para alguém R$1.000, é uma situação. Se eu tenho R$1.000 e eu não tenho nada no banco, é uma situação completamente diferente. Então, teoricamente, eu ter a capacidade de arriscar significa eu poder colocar algo, né, poder colocar o meu dinheiro em algo arriscado sem ter a necessidade de pegar aquele dinheiro para usar, por exemplo, no momento de baixa. Então, se eu coloco um Bitcoin, vamos usar sempre esse exemplo, que tem muita gente que perdeu dinheiro com isso, né, há 2 anos atrás, que se não tivesse mexido, estava hoje com 3 vezes o valor, por exemplo. Então, eu boto o dinheiro lá, mas aí mês que vem eu já não tenho mais dinheiro para pagar uma conta, eu preciso tirar quando baixou, perdi, né? Então, essa é a capacidade de arriscar, é diferente da tolerância. Então, você pode ter muita capacidade, diferente da disposição, perdão. Você pode ter muita capacidade de arriscar e não ter disposição para isso. Você pode ter muita disposição para arriscar e não ter capacidade para isso. Então, o principal cuidado é que as pessoas têm que tomar quem tem muita disposição e não tem capacidade de acabar perdendo tudo, né? Beleza. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a poder construir passos mais sólidos para poder atingir o nosso portfólio e, consequentemente, estar construindo nosso patrimônio. Então, existe, assim, segundo várias referências aqui, eu peguei um exemplo, alguns passos teóricos, né, de onde a gente está no nosso momento da vida. Então, por exemplo, na fundação lá a gente está recém começando a estabelecer as bases para ter a nossa riqueza, nosso patrimônio, né? Então, aqui nesse primeiro momento é melhor focar em educar, aprender, enfim, desenvolver habilidades. Isso aqui seja para se empregar, seja para construir um negócio. Depois, na fase de acumulação, que eu, por exemplo, hoje me considero nessa fase, acho que a maioria de vocês pode estar ou na primeira ou na segunda aqui, né? Ou se estiver na terceira, a gente vai poder analisar algumas outras coisas mais interessantes, né? Mas enfim, aqui nessa fase a gente vai usar nossas habilidades para fazer com que a nossa renda seja cada vez maior, ou no caso, para aumentar
o nosso patrimônio, para fazer com que o nosso portfólio esteja cada vez mais gordo, né, e gerando mais valor. O foco aqui ainda não é em estar recebendo dinheiro para sobreviver a partir disso, né? E lá na manutenção aí sim, a gente vai estar usando, né, esse patrimônio, seria como se fosse uma aposentadoria paralela à nossa aposentadoria. E lá por fim a gente vai acabar doando esse nosso dinheiro para alguém. Se nós tivermos filhos, os filhos vão ter que ficar com isso, a gente tem que passar isso para eles de alguma maneira, né? Enfim. Então é interessante saber como se correlacionam os nossos estágios da vida e isso pode ser feito em diferentes idades, mas é só um guia para a gente ter uma noção. Então tem que se levar isso em conta na hora de construir o portfólio que vai estar levando para isso. Isso é o nosso objetivo de certa forma, né? Aí eu vou dar 2 exemplos para ficar bem claro. Por exemplo, se a gente tiver um casal de jovens de 28 anos que desejam investir na carreira, né, tem economias de 40 mil reais e querem mais dinheiro guardado, mas não prevêem receber nenhum tipo de auxílio financeiro, aqui nós vamos ter um tipo de portfólio. Claro, fora os aspectos pessoais, né? A gente aqui não está avaliando a pessoa em si, não sei quem são essas pessoas, né? São pessoas hipotéticas. Mas com esse cenário a gente vai ter uma construção de portfólio X, né? Por outro lado, se nós tivermos um casal de aposentados com 68 até 72 anos, onde a renda deles é apenas o INSS, eles não conseguem cobrir todos os seus gastos, ou seja, eles estão gastando, estão consumindo o patrimônio deles hoje, né? Mas eles têm uma poupança de 450 mil e eles têm um bem hoje, que é o principal bem que eles têm, que é o apartamento onde eles vivem. Aqui algumas estratégias podem ser construídas para que eles estejam recebendo, ao invés de gastar o dinheiro deles, por exemplo, para que eles estejam gerando renda a partir desse patrimônio já construído, que, vamos dizer assim, pelo menos empate ali e eles parem de estar perdendo patrimônio, por exemplo. Então isso é um outro foco de construção de portfólio. Pode ser no mesmo momento, por exemplo, hoje, no Brasil, vamos construir 2 portfólios aqui diferentes. E isso vai depender muito dessas questões, mais os aspectos pessoais, né, as tolerâncias ao risco de cada um deles. Né? Finalmente, chegamos no ponto mais importante que todo mundo está esperando, né? Um portfólio para chamar de seu. Então, o que a gente precisa fazer para começar a construir nosso portfólio é primeiro quebrar aqueles 3 mitos, que lá atrás a gente falou que existem vários mitos, aqui eu vou trazer para vocês quais seriam eles de maneira resumida, né? Para a gente poder fazer a construção do portfólio de uma forma um pouco mais confiável, né? Então, riscos são totalmente gerenciáveis. A ciência econômica é exata. A projeção de variáveis econômicas e financeiras dá certeza de ganho. Não é bem assim nada disso, né? Vocês já devem ter entendido a essa altura do campeonato que toda vez que a gente tenta ser preciso demais para fazer uma ação baseada em algo muito científico no que diz respeito a investimento em ações, longo prazo, construção de patrimônio, isso não vai funcionar da melhor forma. Eles são ferramentas, a gente não pode determinar aquilo como uma questão absoluta que vai garantir o nosso sucesso, né? Então, para a gente fazer uma estratégia de construção de portfólio, a gente precisa então construir, vamos fazer os nossos mitos agora, mas aí já realidades e não mitos, né? A gente precisa primeiro olhar para o portfólio como um todo, a gente precisa entender que existem elementos de tipos diferentes que se complementam para fazer uma rentabilidade mais relevante. A gente precisa entender que a alocação dos ativos vai gerar a maior parte dos ganhos, ou seja, isso aqui é estudado, tá? Tem muitas pesquisas que mostram isso. De 80% a 90% dos ganhos que a gente tem aí de patrimônio normalmente são pela alocação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa com 20 anos de idade, ou com 30, ou com 50, ou com 60, montou seu portfólio e não mexeu no dinheiro, não ficou trocando quais eram as ações, mas elas estavam a X% em ações, X% em renda fixa, X% em outra coisa. 80% e 90% dos ganhos que aconteceram foi por estar distribuído daquela forma os ativos, e não qual era o ativo que estava lá dentro, tá? Então, isso é um dado muito importante para se entender que às vezes o stock picking, que a gente diz que é ficar selecionando qual ação que vai ganhar mais, ou o momento certo de entrar e sair, isso é muito menos impactante no resultado final do que simplesmente estar posicionado. Então, para quem gosta muito de ficar olhando, eu às vezes também gosto de ficar olhando, né? Mas é preciso entenderem que isso tem menos relevância. Não é que não vai dar, várias vezes vocês vão conseguir ter ganhos referentes ao momento de entrada correto ou a saída correta. Perfeito. Mas não é o mais importante, esse é o ponto. E, para relembrar, né, investimentos têm liquidez, risco e retorno. Mas isso é uma coisa que não consegue se fazer o melhor possível ao mesmo tempo. Então,
cada investimento, cada ativo vai ter um tipo de liquidez, um tipo de risco e um tipo de retorno que não vai poder ser o melhor possível para aquele ativo. Desculpe, não vai ser o melhor possível de uma maneira geral, mas para aquele ativo vai ser daquela forma e o outro ativo vai ser de uma forma complementar. Então não é possível ter tudo em uma coisa só. Daí a importância de distribuir o investimento, ter outros tipos de ativos ou dentro dos mesmos tipos de ativos, ativos de vamos dizer assim, segmentos diferentes, enfim, coisas que possam fazer a gente ter, na soma de tudo isso, o melhor ganho possível. E aí, finalmente, a gente mostra, lembra, né, retoma a questão da construção do portfólio com a tal da pizza. Normalmente é assim que se analisa, né, um portfólio. É uma pizza que vai ter uma distribuição proporcional aí de alguns tipos de investimento. Normalmente, nos últimos anos, eu tenho utilizado como tipos de ativos que eu construo os meus portfólios, esses 4 tipos, tá? A gente pode aprofundar um pouco mais ou menos dentro deles, mas assim, de maneira mais global e macro, basicamente são ativos de renda fixa, ativos que seriam títulos ou fundos, né, que têm uma rentabilidade garantida, confirmada, enfim. Ativos de renda variável, que vão aí ser ações, né? Normalmente ações, mas podem ser, sei lá, Bitcoin pode ser, não tem problema, mas talvez o Bitcoin possa ser considerado como outra coisa, enfim. Lá nos fundos imobiliários, eu digo fundos imobiliários porque poderia ser imóvel, mas normalmente, pelo menos para mim, né, eu não analiso hoje o meu portfólio como imóveis porque eu não tenho tanto dinheiro assim para fazer isso, mas daqui a pouco você tem milhões de reais, você poderia ter imóveis dentro dessa faixa, e não necessariamente fundos imobiliários, né? Mas são formas de analisar que é um segmento que vai se comportar de forma diferente do resto, né? E aí, finalmente, proteções. Eu botei ali exemplo, né, dólar, ouro. Proteções por quê? Porque proteções são coisas que tendem a variar de forma muito diferente, apesar de ser renda variável, eles tendem a se comportar de forma muito diferente de ações. Então, quando eu tenho dólar ou ouro no meu portfólio e eu tenho renda variável, quando a minha renda variável estiver caindo, não necessariamente o dólar e o ouro vão cair, eles podem estar subindo ou não, né? Mas eles vão variar de maneira diferente. Daí a importância de poder colocar eles dentro de um portfólio. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui de portfólios com essa distribuição. Então, por exemplo, se você é uma pessoa um pouco mais conservadora, que não sabe muito bem para que lado ir, ou ainda quer fazer alguns testes, né? Você poderia ter um portfólio com 65% do valor que você tem hoje em renda fixa, né? Pode ser um Tesouro Selic, pode ser algum outro tipo de título do Tesouro, que depende muito do momento, né? Daí você teria 15% em renda variável, que seriam ações. Ações podem ser ações brasileiras, ações de fora, isso tudo é muito relativo, mas vamos supor que sejam brasileiras para simplificar, né? Aí depois 10% de imóveis ou de fundos imobiliários, como eu comentei, e aí mais 10% de proteção, porque você tem muito medo que aquela renda variável lá vai acabar oscilando para baixo, né? E essas proteções aqui vão ser coisas que vão variar com menos velocidade, né? Então isso aqui seria um portfólio talvez mais conservador. Por outro lado, um portfólio de moderado a agressivo seria um portfólio que tem, por exemplo, 35% de renda fixa, 40% de renda variável, 15% de imóveis, né, fundos imobiliários e 10% de proteção. Então, notem que não são coisas muito diferentes, assim, absurdamente diferentes. Eu não estou falando aqui de colocar 80% de renda variável. É muito pouco provável que vocês vão me ouvir dizendo agora é o momento de botar 80% de renda variável, pelo menos nesse momento, né? Nos últimos anos não tem sido assim. Porque a renda variável, ela não vai, nesse contexto, ela não pode ser utilizada de uma forma muito pesada, porque você precisa ter uma confiabilidade, né? Então, é muito comum a gente ter aí pelo menos de 20% a 30%, mesmo nos portfólios mais agressivos de renda fixa, né? E aí o resto vai ser distribuído de acordo com a questão de momento. Então, renda variável para os mais agressivos, assim, os portfólios mais agressivos, talvez 60%, 70% no máximo. Eu nunca vi, pelo menos em todos os meus estudos aí, portfólios de diferentes tipos de analistas, eu não costumo ver uma renda variável muito maior do que isso, tá? Claro que, como eu costumo dizer para as pessoas, se vocês gostam de fazer operação, day trade, swing trade, é interessante que vocês tenham esse portfólio montado em cima de uma parte do patrimônio de vocês bem definida. Então, por exemplo, nada impede de eu ter lá, por exemplo, 10 mil reais. Eu pego meus 10 mil reais e eu separo 1.000 para fazer loucura, vamos dizer assim, né? Para de alguma maneira tentar fazer coisas que eu vá ter mais ganho. Mas os outros 9 vão estar distribuídos dessa forma, ou dessa forma, né? Tanto faz ali, vai depender muito do perfil.
E aí com aqueles 1.000 vocês podem estar ganhando, fazendo renda, mas lembrem, isso não é a mesma coisa que investir, de construir patrimônio. Isso é brincar, é testar, é trabalhar, né? É gerar renda, é um outro foco, né? Então eu acho muito importante que tenha essa separação. E aí, para a gente poder ir para o nosso final, eu vou salientar uma coisa muito importante. Eu também acho, né, dentro da minha construção, que existe uma tendência, por mais agressivo que você seja, de se ter dois momentos do patrimônio desse portfólio. Então o portfólio ele vai ser mais agressivo enquanto eu estiver construindo meu patrimônio. Então assim, enquanto eu estou tentando aumentar o meu patrimônio, meu portfólio ser uma pizza maior, né, eu vou estar sempre com coisas mais arriscadas. Quando eu já tiver atingido mais ou menos o tamanho que eu preciso, que eu desejo, que é uma coisa que eu estou almejando, eu vou fazer uma alteração nesse portfólio, como se eu fizesse uma redução no meu perfil de agressividade, mas não porque eu vou deixar de ser ambicioso, mas porque agora o foco vai passar a ser em renda. O que isso significa? Que os meus títulos e as minhas ações, né, eles vão ser ações e títulos que me dão dividendos. Então eu vou deixar de estar preocupado se ela vai ganhar valor, e agora eu vou estar preocupado se ela regularmente me dá dinheiro. Por quê? Porque isso aqui vai funcionar como uma aposentadoria. Eu vou ter lá a minha máquina de fazer dinheiro, né? Ela vai estar lá com todos os meus ativos, títulos, ações comprados, e de tempos em tempos, pode ser mensal em alguns casos, outros casos vai ser trimestral, depende muito das ações, dos fundos que você tiver, vai pingar o dinheirinho que vai ser o teu novo sustento. Então, a independência financeira, né, ela é igual à capacidade de não estar trabalhando em absolutamente nada e o dinheiro que está sendo gerado mediante o nosso patrimônio nos sustentar de maneira satisfatória. Então, se para você isso significa 5 mil reais por mês, você vai precisar ter um patrimônio, uma quantidade de dinheiro suficientemente grande para alocar dentro dessas estruturas e elas começarem a pingar para você mensalmente, na média, esses 5 mil reais para você poder sobreviver. Se for 10, 20, 30, 2, não importa. Essa é uma coisa bem fácil de se estimar. O problema é saber se você vai ter o volume que precisa e se naquele momento as ações e títulos estão rendendo, né, o que precisa, porque diferentemente de ganho de capital, que a gente fica preocupado com a rentabilidade anual no que diz respeito ao valor aumentar, nesse caso aqui a gente só precisa se preocupar com o que a gente chama de dividend yield, que seria o quanto aquelas ações, títulos pagam. Então assim, se você botou dinheiro numa ação que tem dividend yield, né, que paga dividendos de 6% ao ano, por exemplo, basta você analisar que aquele 6% sobre o valor total vai te dar X reais, e isso é suficiente para você atingir o que você precisa. Então, notem que a gente muda um pouco de interpretação, e esse é o ponto de chegada, é isso que eu desejo para mim e para todo mundo. Eu gostaria que todo mundo pudesse chegar num ponto onde a gente tem um volume financeiro suficientemente grande para alocar nos ativos corretos, e aí ter a nossa aposentadoria sem depender do INSS. É por isso que a gente está construindo, né, todo esse material, é por isso que a gente quer trocar ideias com vocês, né, e passar a maior parte de informação possível, porque eu acredito que isso é possível para todo mundo, desde que a gente tenha as orientações necessárias e que a gente possa estudar ali os caminhos, né. E então, assim, lembrando, primeiro a gente tem que sobreviver, né, tem que estar comendo, depois a gente vai fazer o nosso patrimônio crescer, e aí finalmente lá no final a gente vai gerar renda, né. A gente vai deixar para vocês aqui abaixo ou ao lado, não sei, aqui depois do vídeo, uma planilha para vocês poderem baixar e poder colocar lá, né? A gente vai dar algumas sugestões de portfólio, onde vocês vão colocar o volume financeiro que vocês têm condições hoje de investir, e aquilo vai dar uma primeira distribuição financeira nos tipos de ativos possíveis de se colocar nesse momento, né? Então, por exemplo, 10 mil reais num portfólio que tem 40% em ações, então quer dizer que eu preciso botar 4 mil reais em ações, 30% em renda fixa, 3 mil, enfim, vocês vão enxergar direitinho, depois a gente explica melhor. Mas a ideia é já poder dar esse presente para vocês poderem ver como é que está a situação e poder começar a avançar, né? E para quem nos acompanhou até aqui, até agora, eu agradeço, né? Eu espero que vocês possam chegar naquele ponto onde vocês estão em cima do trem ali, vamos dizer assim, que o dinheiro está carregando vocês. Eu sei que a gente vai ter que passar ainda por algum tempo nessa parte onde gerar dinheiro é importante, mas eu torço para que nós todos cheguemos nesse ponto, e também os nossos filhos, as nossas futuras gerações, que todo mundo tenha essa maquininha de fazer dinheiro, né?
Mais uma vez, eu agradeço até agora a atenção de todo mundo, de a gente ter chegado até aqui. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a gente, nos segue nas redes aí, conversa, entra em contato. E eu convido vocês também para clicar também ali embaixo, provavelmente aqui um pouco mais para baixo vai estar um link para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Quem sabe aí quer aprender um pouco mais e um pouco mais fundo nisso tudo que a gente conversou, quem sabe ver quais ativos especificamente que a gente vai ter em cada uma dessas coisas, conhece aí o nosso curso, vamos dizer assim, mais profundo, né? Que a gente pode tentar ajudar um pouco mais e fazer o melhor possível aí com todo mundo que puder. Eu espero que tenha sido útil. Se não, comentem aqui para a gente saber como é que a gente pode ser mais útil ainda. E aí a gente vai se conversando aí pelas redes, vai criando novas oportunidades para estar avançando aí. Espero que fique tudo da melhor forma possível, vocês consigam atingir os objetivos que tiveram navegando com a gente por esses 3 últimos vídeos aí. Obrigado e até mais.